Homenagem a Pedro Pinzeta, saudoso irmão do venerável Frei Salvador Pinzeta, por sua família. Relato da filha Maria Pinzeta. Eu sou a Maria, filha do Pedro, e meu pai era uma pessoa muito querida, que com muita paciência. Ele gostava de ajudar as pessoas que mais necessitavam, principalmente na igreja. Quando botava ele de churrasqueiro no 30, era a alegria dele, do meu pai. Relato da filha Fátima Pinzeta. O que eu lembro do meu pai é que quando era calor, nós tínhamos uma área grande e ele deitava para descansar. Eu, a minha irmã Zandira, o José, o Luiz, ele abria os braços e nós deitava junto dele. Ele contava história, conversava, nunca deu tapa na gente. O diálogo era a coisa mais importante. Todas as manhãs ele fazia eu e a Gema encerar lenha, depois ele rachava, porque no inverno não podia faltar fogo. Ele era churrasqueiro das festas do interior, gostava de servir as pessoas e era um homem de muita fé. A família era o bem mais sagrado que ele tinha. Relato do filho Luiz Pinzeta. Eu sou o Luiz Pinzeta, filho do Pedro. O que eu tenho a dizer do meu pai, que me lembra, é que lá na infância ele trabalhava na roça, plantava milho, soja, feijão, trigo, cuidava dos porcos. E ele era uma pessoa muito paciente, muito amigo com os filhos, com todos na verdade. E que me chamou bastante atenção e que me marcou foi o trabalho dele na roça com o arado e os bois, que antigamente trabalhava mais nos mouros e o pleno deixava pro gado. E o pai, trabalhando na roça com os bois, e como que é um trabalho assim forte, pesado, e a origem italiana ela provoca as blasfêmias, na verdade. E as vizinhanças, o pessoal que passava na estrada dizia: o Pedro está blasfemando bastante. E nós, como criança, quando ele voltava para casa, até nós cobrava do pai: o pai blasfemou hoje? Ele respondia para nós: não, eu não blasfemei. Mas nós não vimos o pai blasfemar. Não, eu dizia porco eu. Então, porco sou eu. E ele poupava a Deus no momento de raiva que ele tinha. Então, aparentemente parecia que era uma blasfêmia, mas na verdade ele mesmo se ofendia para proteger a Deus, para descarregar aquela raiva que tinha do sofrimento, sabe, da luta, da roça e do trabalho. Então isso me marcou bastante como criança. Relato da filha Iracema Pinzeta. Eu sou Iracema Pinzeta, filha do Pedro. Eu lembro de dois fatos que nunca esqueço do meu pai. Eu tinha uns 13, 14 anos. O meu pai, ele ajudou a construir a escola lá no Milhavaca. Então ele saía de casa, fazia uns 2 quilômetros a pé. E quando ele saía de casa, eu acompanhava ele sempre da janela do sobrado, porque ele tinha que passar, ele passava numa terra lá do Tonete e depois ele atravessava um rio. E o rio, ele era meio fundo e era uma pinguela. Daí eu não via ele quando ele atravessava o rio, porque ficava escondido no meio das árvores. Mas depois que ele atravessava o rio, tinha mais um trecho que ele fazia até chegar no asfalto. Daí eu ficava olhando, preocupada. E daí depois que ele atravessava aquele rio, eu acompanhava ele até no asfalto, de casca, que ia para o Milhavaca, e ele ia lá na construção da escola. Daí no final da tarde ele voltava. Daí mais ou menos eu sabia o horário que ele voltava. Eu ia de novo, eu via ele quando ele deixava o asfalto do Milhavaca, ele entrava numa estrada, vinha até o rio, daí ele atravessava o rio e vinha. E eu sempre cuidava depois que ele atravessasse o rio, porque eu ficava muito preocupada, eu tinha medo que ele caísse dentro. Daí ele chegava em casa e sempre me lembro desse fato.
E um outro fato que eu lembro bem também, que ele sempre ia com os amigos, com o meu padrinho Estáquio, ele ia no Milha Vaca, eles iam sempre a cavalo, umas 2, 3 vezes por semana, e eles iam jogar carta, tomavam um traguinho, e lá eles sempre vinham para casa mais ou menos no anoitecer. Daí eu sempre ia na janela, em cima do sobrado, e a gente via, tinha um morro lá do Comim, a gente via quando eles estavam voltando ao cavalo, descendo aquele morro do Comim, e daí ele vinha pela estrada, e eu escutava os passos do cavalo, daí eu descia para ajudar ele a desencilhar o cavalo, e daí ele chegava às vezes um pouquinho meio tonto, e daí eu ajudava ele a desencilhar o cavalo, e depois eu subia com ele a escada de braceto, e ele sempre me dizia, Tecina bela tosa. E daí eu sempre tinha a comida pronta para ele, que a mãe deixava sempre a comida pronta, porque a gente jantava antes, e depois ele ia dormir. Ele jantava, depois ele ia dormir. Mas ele rezava muito, ele sempre rezava o terço até que a mãe fazia polenta. Ele era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, ele beijava o Sagrado Coração de Jesus, e também ele era muito devoto da Nossa Senhora Aparecida. Mas é isso que eu mais guardei para minha vida. Relato da filha Clara Pinzeta. Sou Clara Pinzeta, filha do Pedro. Tem 2 fatos que me marcaram. Um fato quando eu era criança, que eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, do meu pai, que ele nunca se incomodava com nada, era muito paciencioso, e os filhos se aproveitavam dele, porque ele nunca ergueu uma mão para nenhum filho. Os menores deitavam em cima dele, ele deitava no chão depois do almoço, numa salinha que nós tínhamos do lado da cozinha, e fazia os braços de travesseiro. E aí uns deitavam em cima dos braços, outros na barriga, e outros se grudavam, ali tinha que estar todo mundo unido ali, tudo perto. E ele até brincava, dava risada, contava até história, e eles gostavam, né? Mas eu nunca vi ele bravo e falar alguma coisa para ninguém. Ele era uma pessoa muito boa e muito amável. Segundo fato que eu lembro, que eu já devia ter lá meus 17, 18 anos, que ele tinha um sofazinho vermelho, que ele estava até fundo no lado direito, onde ele apoiava mais o cotovelo, e no outro lado tinha uma pilha de livros de orações. E ele fazia as orações diariamente, e era sagrado. 5 horas da tarde ele estava lá, ele sentado, que chegava até dormir depois em cima dos livros. Relato do filho José Pinzeta. Eu sou José Pinzeta, um dos filhos do Pedro Pinzeta. Eu vivi também junto na roça até os 23 anos. E na parte da comunidade, o meu pai era um que colaborava bastante para a comunidade. Nas festas, uma vez era matado o gado para fazer o churrasco. E aí começava até na sexta de tarde, ia todo sábado. E se faltasse até no domingo de manhã, depende da quantidade de churrasco que vendia. E ele era sempre churrasqueiro na Capela Santo Antônio 30, ele era sócio lá. E nas festas Nossa Senhora da Misericórdia Milha Vaca, ele também participava como churrasqueiro lá. Todas as festas ele era convidado. E além daquela capela, tinha a Dezetina também, que ele era convidado e participava lá também. Na parte comunitária, na comunidade, ele era muito prestativo quando ele era chamado. Relato da filha Zandira Pinzeta. Meu nome é Zandira Pinzeta, eu sou a filha número 12 do Pedro. O que eu me lembro dele, que ele me contava, é que ele sempre foi apaixonado pela minha mãe. Só que ele era tímido e não tinha coragem de se declarar. Então ele passou meses indo na paróquia de Evangelista, diante do Santíssimo Sagrado Coração de Jesus, rezar para que ele tivesse coragem de se declarar e para que ele fosse aceito pela minha mãe, a Dozolina. Aí
A fé, sabe que a fé remove montanhas, né? E aí ele conseguiu, se declarou, eles se casaram e viveram 50 e poucos anos juntos. Relato da nora Isabel, esposa de Luiz Pinzeta. Eu sou Isabel, esposa do Luiz. Me lembro do vô que não fiquei muito tempo junto com o vô, mas me lembro que ele gostava muito de rezar. Às 9 horas ele tinha a missa sagrada. Depois ele tinha ele sentava num sofá, um montinho de livros, ele pegava os livros, um até estava todo desfolhado, nem se via mais, mas ele tinha tudo na cabeça dele. E eu tive um filho e nasceu no dia de São José, e ele veio lá no hospital, foi o primeiro que veio me visitar, e ele quis que eu botasse o nome de José, Anderson José. E assim eu fiz. E que me lembra muito também que ele era um bem paciente, um homem bem paciente. Ele tinha uma paciência que só. E as minhas cunhadas falavam que todos os filhos, ele nunca surou os filhos. Ele era muito paciente. Relato da filha Terezinha Pinzeta. Eu sou a Terezinha, a filha mais velha do Pedro Pinzeta. O meu pai foi um patriarca da família. Pai amoroso, sofredor, sempre enfrentou muita dificuldade na família. Grande, com bastante doença e preocupação. Mas com o amor e dedicação no trabalho e na oração, tudo venceu. Meu pai foi um pai de dever cumprido. Relato do filho Alcides Pinzeta. Agora vou falar um pouco do meu pai. Eu sou Alcides Pinzeta. O meu pai era uma pessoa muito certa. Gostava muito de rezar. Primeiro rezar, depois eu ia jogar futebol. Ele gostava de cantar canção italiana e eu acompanhava ele. Eu nunca apanhei do meu pai. Eu tinha muito respeito com ele e ele falava, eu obedecia. E a gente trabalhava junto. O terceiro filho tinha 2 irmãs antes, depois eu. Também não era isso que eu posso falar do meu pai, porque faz muitos anos já que a gente, hoje eu já tenho uma certa idade também, então a gente vai esquecendo, né? Mas afinal, eu me lembro bem que ele era uma pessoa muito boa, ele era amigo de todo mundo. Relato da filha Inês Pinzeta. Oi, eu sou a Inês, filha do Pedro. O pai era uma pessoa muito querida. Eu nunca vi ele ficar bravo com os filhos. Gostava bastante de rezar, todas as noites rezava o terço todo junto, de joelho. Relato da filha Flora Pinzeta. Eu sou a filha Flora, filha do Pedro Pinzeta. O que eu posso dizer do meu pai? Foi um pai sempre bom, um pai exemplar. Nunca vi o meu pai bravo. Só que assim, eu fiquei pouco em casa do pai, porque eu fui trabalhar na casa do Luiz Pinzeta, onde tinha a minha avó, a Isabela Pinzeta, para poder cuidar dela. Com 7 anos, eu fui cuidar da nona Isabela. E eu ia na escola. Quando que eu ia na escola, eu tinha que subir para o lado do Tranquilo Pinzeta. Quando que eu queria ir para casa, eu ia na casa do meu pai. De meio-dia, o meu pai pegava o cavalo, me botava em cima do cavalo, me levava lá na Luiz Pinzeta para eu poder cuidar da minha avó. O que eu tenho lembrança do meu pai é isso ali. Foi um pai bom, um pai exemplar, nunca criticou um filho, nunca surrou um filho. Só que eu tenho que dizer, o melhor pai do mundo. Concluímos esta homenagem dizendo que Pedro nunca deixou de lado o exemplo de vida e o dom de aconselhar, e sempre colocando Deus em primeiro lugar, rezando o texto em família todos os dias, mantendo vivo o legado que Nono Luiz de Pinzeta deixou para a família,
rezar sempre a Nossa Senhora. Pedro deixou um testemunho de vida, trabalho e oração. Foi um homem humilde, sério, honesto e sabia mais do que nunca perdoar e ajudar o próximo. Este exemplo, junto com os 11 filhos vivos, 24 netos e 30 bisnetos, foi a grande herança que ele deixou. Agradecemos a caríssima e sempre atenciosa Zandira Pinzeta, filha de Pedro Pinzeta, quem nos oportunizou todos os relatos e imagens presentes nessa homenagem. Sou o que sou diante de Deus, Confraria Salvatoriano Servos de Maria.